Fala pessoal, tudo bom? Bom falar com vocês de novo aqui, começo de 2021. E muito se fala agora no começo do ano sobre planejamento, muito se fala sobre o momento em que a gente está vivendo. E uma coisa que eu tenho percebido é que assim, o cenário ele não mudou completamente, embora a gente tenha passado aí, né, um momento de virada do ano e a gente tem novas expectativas aí com as vacinas e tal, nesse ano de 2021. Mas o cenário não mudou completamente daquilo que a gente tinha em 2020. E uma exigência que a gente vai ter cada vez maior no mercado de trabalho é a percepção de que a gente precisa trabalhar em time, e isso é tema, né, de um próximo vídeo que eu vou falar com vocês. E nesse momento a gente precisa olhar para o futuro, planejar ações, né, que a gente vai ter para o futuro, e para isso a gente precisa também trabalhar a nossa inteligência emocional. E é sobre esse tema que eu quero falar com vocês. Inteligência emocional é um tema bastante recorrente, bastante exigido pelas pessoas, porque a gente também não foi educado dentro dessa estrutura em toda a nossa carreira, né? Como estudante, a gente não foi educado dessa forma. Algumas pessoas passam por isso, né? Dentro de casa, com os pais, tal. Então tem um trabalho mais forte em cima disso, mas a maior parte das pessoas não. E existem assim diversas vertentes aí que falam sobre inteligência emocional. Nós aqui na Rise, a gente gosta muito de olhar para o trabalho do Daniel Goleman, claro, é o nome mais conhecido no mercado, mas a gente também gosta de olhar para a teoria que, de certa forma, embasou esse trabalho do Daniel Goleman, que é a estrutura desenvolvida pelo Peter Salovey e pelo John Mayer. Eles falam de 8 competências para a construção da inteligência emocional. A gente vai fazer aí em algum momento um trabalho mais detalhado sobre essa estrutura, mas basicamente o que a gente precisa entender e o que está na estrutura deles, que eu acho que é bem interessante. A primeira parte é a gente entender que inteligência emocional é o resultado, é o fim, né, de uma estrutura que vem em 3 processos. Então aqui na Rise a gente entende inteligência emocional dentro dessa parte. Primeira parte, consciência emocional, você entender como é que é gerada uma emoção. Segunda parte, competência emocional, como é que você lida com essa estrutura. E terceira parte, inteligência emocional, que é como você usa estrategicamente as emoções para alcançar um resultado. Mas dentro da estrutura lá do Peter Salovey e do John Mayer, eles falam um pouquinho sobre o reconhecimento da emoção. E a emoção a gente precisa saber que é algo físico, é algo que acontece conosco, que a gente sente fisicamente isso, e isso depende de um gatilho externo, tá? Então, quando você, por exemplo, eu gosto de usar muito um vídeo, né, viral que mostra, né, um lagarto saltando na tela e indo atacar as pessoas e tal, e a gente reage àquilo. Essa reação, né, instintiva que a gente tem aqui, isso é um gatilho externo que gera uma condição de você se proteger, e você tem esse comportamento de proteção. Isso quando a gente fala, né, nas estruturas mais primitivas, mas a gente, por inteligência emocional, a gente entende também que isso acontece com outras situações e com outras ações. Então, a primeira etapa, e aquilo que eu diria para você que você precisa fazer nesse primeiro momento, é reconhecer quais são os gatilhos que são disparados em você. E vocês vão entender isso porque toda vez que eu compreendo um gatilho, eu compreendo qual é o comportamento que eu tenho logo depois disso, tá? Então a inteligência emocional, na verdade, ela está entre o comportamento e a competência, né? Eu preciso entender qual é essa estrutura. Então eu entendo um comportamento que eu tenho, né, e que eu reajo a esse comportamento. Isso é a primeira fase, né? Então o gatilho gera um comportamento. A inteligência emocional é você compreender qual é o gatilho, entender qual é o comportamento que esse gatilho gera e compreender qual é o comportamento que eu deveria ter no lugar deste comportamento anterior. Ou seja, eu não controlo a emoção, eu controlo o comportamento que eu tenho a partir da emoção, tá? E aí, eu quero conectar isso a um outro aspecto.
No vídeo anterior eu falei sobre liderança, vulnerabilidade e propósito. Vou até deixar o link aqui para vocês acessarem. Mas nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre essa característica de como que a gente lida na posição de liderança com o elemento da vulnerabilidade. O que a gente precisa ter de clareza quando a gente fala aqui de inteligência emocional? Que a gente precisa compreender o nosso espaço vulnerável, ou seja, o quanto a gente se propõe a sentir aquilo que vem, né, junto da emoção. Então, o gatilho, sentir a emoção, navegar a emoção, entender qual é o comportamento, para a gente compreender como é que a gente muda essa estrutura, porque a gente não consegue mudar o gatilho, mas a gente consegue mudar o comportamento. E eu preciso também compreender como é que eu, ao realizar essa tarefa, eu me exponho, né, de forma vulnerável a essa estrutura. Então, compreender vulnerabilidade nesse processo, né, depende muito do meu entendimento nessa estrutura aqui. E para isso, naturalmente, a gente precisa de coragem, né? Então, você precisa se dispor a isso, né, a fazer esse tipo de trabalho. Então, primeiro ponto, entender que as emoções existem, entender que elas geram comportamentos e muitas vezes esses comportamentos são inadequados àquilo que a gente quer, ok? Segunda etapa, entender que nesse processo aqui eu vou ter que me tornar mais vulnerável, de modo que eu vou ter que experimentar essas emoções a partir desses gatilhos e compreender também como é que eu transformo esses comportamentos. E aí eu preciso de uma boa dose de coragem, ok? Mas isso, neste momento aqui, ele depende de uma série de outras coisas. A primeira delas é a gente colocar na nossa linha de planejamento essa autocompreensão, esse autoconhecimento, esse entendimento sobre si como uma ação, como uma tarefa, tá? Então é você trabalhar a sua atenção para isso, tá? Colocar isso dentro de uma estrutura de planejamento. Por que eu estou falando isso? Não é que o planejamento vai te levar a ter inteligência emocional. Não é exatamente isso. Mas se isso está no seu conjunto de ações, de tarefas diárias, assim como se alimentar, assim como meu fone de ouvido está quase caindo aqui, realizar atividade física, assim como você falar ao telefone, ver e-mail, tal. Se você colocar isso como tarefa, você tem a atenção nisso. Tá? Você tem uma atividade diária para você se conhecer e saber como é que você reage. E aí construir novos comportamentos em cima desse processo, ok? Então, o caminho que eu estou sugerindo para vocês é basicamente o de compreender quais são os gatilhos que a gente tem, de entender quais são os comportamentos que nós temos aqui, se ele é adequado ou inadequado. Sendo inadequado, qual é a estratégia que eu vou utilizar para mudar esse comportamento, ou seja, o que eu preciso fazer diferente, talvez dar aquele espacinho de tempo para você respirar e aí mudar o comportamento, entender como é que você torna, né, uma ação pequena, simples, em algo maior que vai se estendendo ao longo do tempo aí, e talvez 2021 ser o ano que você diga para as pessoas assim: olha, eu esse ano trabalhei muito bem a minha inteligência emocional e eu consigo dizer que agora eu sou inteligente emocional, ou seja, eu consigo trabalhar melhor as minhas emoções, inclusive torná-las ações estratégicas, ok? Bom, vamos falando mais sobre esses assuntos. Se você chegou até aqui, né, e gostou desse conteúdo, se inscreva no canal da Rise, ativa, né, o sininho aí, ativa as notificações para você ficar sabendo das novidades por aqui. Considera também você adicionar a gente nas outras redes sociais, então no Instagram, no LinkedIn, porque a gente solta bastante conteúdo, e procurar mais informações lá no nosso blog, ok? Então é isso, um forte abraço para vocês e a gente se fala, até mais!